do livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o avistou, e, compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo. Porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um capítulo sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que eu tenho, o que é meu, é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui, meus amados irmãos. Aleluia. Esta é uma palavra que o próprio Jesus, o próprio Mestre, falou. Como a gente pode perceber, e nós fomos ensinados, todas as palavras em vermelho na Bíblia são palavras de Jesus. E esse é o ensinamento que ele deixou, um dos ensinamentos que Jesus deixou para os discípulos, não somente para os discípulos, mas para as multidões. E ela fala de dois filhos de um senhor ou de um pai. E um desses filhos lhe pediu a herança, lhe pediu uma parte de seus bens, como era de costume,
Quando um pai falece ou deixa a vida, são divididos, né, os bens entre os filhos. Mas este pede algo diferente. Ele pede, antes da morte de seu pai, que sua parte na herança. Não espera nem seu pai morrer, já pede. E sai à procura de uma terra de melhor proveito para ele desperdiçar ou gastar sua herança. E perdendo todos os seus bens, ele, com meretrizes, com outras coisas que não falam na Bíblia, ele perdeu todos os seus bens vivendo desoladamente, ou seja, vivendo uma vida de regalia, gastando mais do que ele tinha. Ele passou um tempo gastando seus bens, e depois de ter gastado seus bens, houve um tempo que ele não estava pensando que passaria. A terra passou a ter uma escassez, né? Passaram uma escassez de comida. Todos os povos começaram a passar fome, e ele foi pego nesse tempo. E ele começou a passar necessidades. Uma pessoa que não tinha tudo o que ele precisava, agora estava passando por uma necessidade. Aleluia. Mas tudo isso tinha um propósito. Tudo isso tinha um propósito para a vida dele, né? Eu acho que era um ensinamento do Senhor para a vida dele. Aleluia. E ele começou a passar necessidade. Ele começou a cuidar de porcos, que era uma atividade que naquele tempo não era muito grato aos povos judeus. Ele começou a cuidar de porcos. Ele tinha a vontade de comer as alfarrobas dos porcos, a comida do porco. E ele se lembrou que na casa de seu pai tinha uma grande fartura. Até os seus trabalhadores que trabalhavam para ele comiam bem, comiam melhor do que ele, porque não tinha nada que ele podia comer, porque ele ganhava pouco e era mais para os mantimentos que ele tinha. Então, ele se lembrou: eu vou voltar para o meu pai. Certamente ele irá me receber com alegria. Pelo menos um servo dele eu vou ser, um mensageiro, pois até os mensageiros eles têm mais abundância do que eu. E eu me lembro, meus amados irmãos, através dessa palavra, meditando, que vou contar um pequeno testemunho da minha vida. Eu, através dos 15, 16 anos, eu me afastei do caminho do Senhor. Como todos aqui sabem, já não é conhecido dos amados irmãos, mas muitas das vezes os irmãos que estão nos assistindo através da live não sabem. E testemunho é para edificar vidas, né? Aleluia. Com 15, 16 anos eu me afastei do caminho do Senhor. Por um tempo eu fiquei longe. Vinha na igreja, mas estava com o pé mais lá fora do que para dentro. E a Bíblia nos diz e nos ensina que a gente não pode viver cocheando com dois pensamentos. Ou serve a Deus, ou serve ao mundo. E por um tempo eu fiquei afastado. E eu lembro, meditando nessa palavra, eu queria transmitir para os irmãos. Passou 7 anos, eu afastado, meu pai e minha mãe orando, nunca parou de orar pela minha vida. Até hoje, creio que ora, né? Porque quando a gente retornou, a gente passou a ter certas responsabilidades e vai aumentando gradativamente, né? Através da responsabilidade que Deus nos dá. Mas voltando no tempo eu passei 7 anos longe do caminho do Senhor. Achava que estava ganhando muito lá no mundo, mas realmente eu estava perdendo muito, mais do que eu estava ganhando. Porque dentro do caminho do Senhor, dentro da casa do Senhor, a gente ganha conhecimento,
a gente ganha sabedoria da parte do Senhor. E o mais especial, a gente tenha certeza que quando diz aquilo lá, se tu creres, será salvo, tu e tua casa, a gente ganha uma promessa do próprio Senhor, né? Se a gente servir com dedicação, com amor, certamente a gente herdará essa grande promessa, né, da parte do Senhor, que irá entrar nos portões celestiais e verá a sua face. E Deus, num determinado momento, colocou a minha esposa, uma companheira que está na minha vida, né, até o dia de hoje. Naquele tempo nós bebíamos, a gente farreava, é um tempo diferente de hoje, na qual a gente fazia o que o inimigo queria, né? E bebia, festava, dava prazer à nossa carne, mas o nosso espírito estava entristecido, né? E eu passei 7 anos longe do caminho do Senhor. Foi um momento que passou voando diante dos meus olhos, bem depressa. Pensa como passa, o tempo voa. 15, 16 anos, voltei com 21, 22 anos. Mas para isso eu precisei passar por certos momentos, certas etapas. A qual esse jovem que a Bíblia retrata, a qual o Senhor trouxe essa parábola, passou. Ele tinha tudo na casa do pai, tinha fatura, pediu para o pai seus haveres e saiu andando. E lá longe da casa do pai, ele percebeu que fora da presença do pai ou da casa do Senhor, ele não tinha nada. E isso passou diante dos meus olhos, né, meus amados irmãos? A qual eu pensei que estava ganhando muita coisa, fui para o mundo, mas lá eu pude perceber que eu não tinha nada. Achava que tinha amigos, mas era algo passageiro, era algo momentâneo, que passa diante dos nossos olhos e a gente não vê muita graça. Depois que a gente retorna à casa do Pai, a gente vê que na casa do Pai tem grandes prazeres, tem grande fatura. Aleluia. E ali ele voltou e ele tinha um receio que seu pai não poderia, aquela incerteza que seu pai ia receber com alegria ou não. Mas ele, quando seu pai viu ele retornando, seu coração encheu de alegria, regozijou e não andou, mas ele correu compadecido e abraçou e beijou. Já pensou um filho que se perdeu? Lembro daquelas 100 ovelhas, a parábola da ovelha perdida, que o Senhor vai procurar, deixa os 99 e vai procurar aquela ovelha perdida. Assim aconteceu na vida daquele pai, né? Ele deixou seu filho ali, o que estava seguro em sua casa, os seus servos, tudo, e foi correndo depressa para o encontro de seu filho. E ele, vendo seu filho, chegou perto de seu filho, imediatamente ele o beijou. Ele se alegrou com ele. E algo interessante que a gente vê nessa passagem é o quê? É que o tratamento de um pai para um filho que retorna à casa dele. Ele poderia pegar qualquer roupa, qualquer utensílio de sua casa e colocar à mercê de seu filho, mas não. Ele pega uma roupa de honra, um anel de honra e dá para o seu filho. Fala para os seus servos: coloca uma roupa digna para o meu filho. Um anel que só pessoas que tinham uma posição elevada tinham. Dá para o meu filho. E uma sandália. Dá para o meu filho. Irmão, você vê que grande honra teve esse filho que retornou para a casa de seu pai? Aleluia. Glória a Deus. Ele pensou que ia ser tratado só como um servo, mas não. Ele foi tratado com honra. Aleluia. A palavra fala que, eu não lembro aonde fala,
não lembro o versículo, não lembro o capítulo. Só sei que fala que quando um filho ou uma alma volta para o caminho do Senhor, o céu entra em festa. E não foi diferente na casa daquele pai naquele dia. Quando seu filho retornou para o caminho do Senhor, retornou para a casa dele, houve uma grande festa. Seu pai mandou matar o melhor novilho, novilho cevado. Mata o novilho cevado. Não era qualquer novilho, era um novilho que era tratado bem, que era lá, que estava preparado para uma grande e uma festa oportuna, uma festa que estava preparada para algo especial. E ele matou, e regozijaram. E também tiram algo proveitoso para nossas vidas, o que a gente não deve fazer quando um filho, quando uma alma volta para o caminho do Senhor. A gente não deve fazer como o filho que estava diante da presença do Pai todos os tempos. A gente tem que ser diferente daquele filho que estava diante do Pai todos os tempos. Ele ficou triste, ficou nervoso com o que estava acontecendo, mas não, devemos ficar alegres, porque um irmão voltou para casa. Aleluia. Glória a Deus. Sou muito grato a Deus por Deus ter me trazido de volta para os caminhos dele. Sou muito grato ao meu pai, minha mãe, por sempre ter orado juntamente com a igreja pelas nossas vidas. A irmã Francisca também por sempre estar orando pelas nossas vidas. Aleluia. Sou muito grato a Deus por isso. Mas também quero ler lá em Salmos para agradecer a Deus por mais um ano que Ele nos dá em Tua presença. Estava ali indo, eu não contei ali que o meu patrão pediu para mim dar uma olhadinha ali, por isso eu cheguei um pouquinho atrasado. Peço perdão ao pai, à mãe, ao pastor Donizete, à pastora Ruth, aos amados irmãos, a Deus também. Vou ler esse salmo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor, que é o homem que ama a vida e quer longevidade para ouvir o bem. Refreia a língua do mal e os lábios te falarem dolosamente. Apartar-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz, empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor estará contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta. Aleluia. E os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todos os livra.
preservar-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O fortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Aleluia. Aquele filho, meus amados irmãos, ele passou por tudo aquilo para uma lição que ele tinha que passar. Ele perdeu tudo o que tinha, mas ao retornar, ele teve uma grande alegria ao perceber que seu pai o recebeu com bastante alegria. Aleluia. Mas o principal, Deus cuidou dele mesmo ele estando longe, mas ele queria para perto dele. Aleluia. Ele perdeu tudo, mas o principal ele não perdeu, né? Ele não perdeu a sua vida. Aleluia. Eu passei por tudo que eu passei, por grandes tribulações, por grandes percas, mas graças a Deus, quando eu retornei para a presença do Senhor, eu pude perceber uma coisa: ganhei muito dentro da casa do Senhor. Ganhei uma família, pude perceber a alegria que eu trouxe, né, para a vida de meu pai, minha mãe, ao voltar para o caminho do Senhor. Aquele cenário que quando ele voltou para a presença, para perto do seu pai, para a casa do seu pai, encheu o coração daquele pai de alegria. E eu pude ver, né, a felicidade de meu pai quando eu retornei para a casa do Senhor, a felicidade de minha mãe. Pensa no sofrimento que um pai teve ao ver seu filho saindo de sua presença. Aleluia. É uma grande tristeza para um pai e para uma mãe ver um filho longe da presença do Senhor. Mas é uma grande alegria ver um filho retornando para a presença e para a casa do Senhor. Fique com essa palavra, creio eu que ela frutificará em seu coração.